Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Pretoteca. Para você que ainda não me conhece, não viu aqui nenhum dos nossos episódios anteriores, eu sou Larissa Alves, sigo no comando desse podcast que a gente faz sempre com tanto carinho, falando sobre nós, sobre a nossa negritude, trazendo aqui personagens e personalidades sempre muito interessantes, muito peculiares, e não é diferente com o nosso convidado de hoje. Nós vamos falar, antes de eu revelar o nome dele, vamos falar sobre viagens, mais especificamente sobre um viajante recordista, ainda mundial. Robson Jesus, conhecido na internet pelo perfil O Nego Vai Longe, é o primeiro homem negro a dar a volta ao mundo. Foram 196 países em 760 dias. E tudo isso aos 35 anos agora que ele tem, sendo filho de mãe solteira e tendo crescido na periferia de Osasco, na Grande São Paulo. Ele tá aqui com a gente presencial, olha que delícia, tão bom a gente receber. Então a gente já revela aí pra você que tá acompanhando a gente pelo nosso canal do YouTube. Se não tiver no Spotify, corre lá pro YouTube pra ver também a gente com imagem, né, Robson? Verdade. Prazer imenso, viu? Uma honra ter você aqui no Pretoteca. Imagina, um prazer, Larissa. Muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande poder estar aqui batendo um papo contigo. Uma bancada que passou pessoas que eu admiro muito. Eu acompanho vocês também no YouTube. Ai, que ótimo. E acho muito massa o trabalho que vocês vêm fazendo. Parabéns mesmo, viu? Obrigada, viu, Robson? E é ótimo ter você, a sua história também. É assim, né? Pra quem gosta de viajar, a gente já começa nisso, né? Pra quem gosta de viajar, o olho chega a brilha, né? 196 países, gente, que loucura, Robson. Sim. Mas antes da gente começar com todas as perguntas, e aí, como é que foi? Como é que faz isso? Como é que a gente consegue fazer igual a você? Quero que a gente comece falando já, como é que foi isso? De onde surgiu esse sonho, essa vontade, né? Tá. E também como você iniciou esse projeto, O Nego Vai Longe. Tá. Esse projeto foi um sonho de criança, né? Desde criança eu sonhava em visitar todos os países do mundo, mas era um sonho muito distante, muito, porque da realidade social da onde eu venho, jamais ninguém imaginaria que tipo um cara saia da periferia para visitar todos os 196 países do mundo, que seria possível fazer isso. Mas um belo dia eu abri a internet, eu vi que um brasileiro tinha feito isso. E ele tinha uma história muito parecida com a minha. Ele também veio de Recife, ele vendia capinha de celular no ônibus e tal. E quando eu vi aquela foto, aquela história dele, aquilo me identificou muito. Eu falei, uau, se ele fez isso, eu também posso. Aí meu sonho voltou a viver, a nascer, a brilhar. Eu falei assim, não, é possível, é possível. Então aquele sonho de criança que tinha lá no fundo, de visitar todos os países do mundo, começou a se tornar realidade. Aí eu comecei a me organizar junto com um amigo meu, com o Ricardo Caetano. A gente sentou e começou a escrever. A gente ficou 8 meses escrevendo o projeto. Uma das minhas formações, eu sou especialista em gerenciamento de projetos. Então, minha vida ela é um projeto. Tudo eu desenho em forma de projeto. Então, eu sou aquele cara, o louco das planilhas, das apresentações, do PowerPoint. E aí, imediatamente, a gente começou a escrever o projeto do Nego Vai Longe. E a gente demorou 8 meses para fazer toda a estratégia, de analisar todas as pessoas que já fizeram isso, de fazer análise financeira, quanto custaria esse projeto. Então, foram 8 meses escrevendo detalhe por detalhe. Ai, que maravilha, gente. Então, é um trabalho assim, o começo você não consegue prospectar tão bem como vai ser no final, né? Mas como foi isso? Você esperava que você realizasse isso em quanto tempo? E você também pensou em... Pô, como serão os recursos financeiros? Vou só com o meu recurso? Vou pedir ajuda? Como é que foi tudo isso? Então, quando a gente começou a escrever o projeto, a gente começou a identificar primeiro os gargalos, né? Então, uma coisa que eu tive muita dificuldade no começo foi buscar referências. Então, apesar de eu ter achado o Anderson um brasileiro que tinha feito isso, aí eu falei, pô, eu preciso pegar alguma pessoa negra que fez isso, alguém que me representa ali, que eu me identifico. E, Larissa, falando sinceramente contigo, eu peguei a internet, fiz assim, ó, eu virei de ponta cabeça, comecei a chacoalhar, buscando pretos viajantes com grande audiência, que já fez isso, ou que fez algo parecido, ou que viaja, e eu não encontrava. Eu chacoalhava muito, não encontrava. O que eu encontrei na época foi como é o nome dela? Tinha uma viajante, Sofia, Rui Sofia, o Instagram dela, que na época era a viajante que mais tinha seguidor no Instagram. Na época ela tinha seus 30 mil seguidores. E ela era maior, enquanto outros perfis, como o próprio Anderson, o Estevão, o Caio, que tinha mais de 1 milhão e meio de seguidores. Então eu falei, cara, tipo, não tinha. E isso foi uma das minhas motivações. Eu pensei, mas por que não tem nenhuma pessoa negra viajando? Por quê? Comecei a me questionar, por que não tem nenhum com grande audiência? E eu fui estudar um pouquinho para entender o porquê que não tinha nenhum viajante negro. Aí, principalmente no Guinness Book.
Aí eu peguei e comecei a analisar alguns estudos. Então, eu peguei um estudo de um artigo europeu que olhava que países na Europa como Polônia, há um pouco mais de 12 anos atrás, se você tem a pele escura, você não podia entrar na Polônia. 12 anos atrás. Desculpa, 22 anos atrás, isso, 22. 12 anos atrás, foi um estudo que eu vi referente ao Brasil, que a população negra no Brasil, há 12 anos atrás, não tinha condição de comprar passagem aérea. E nós, isso representa quase 56, 57% da população do nosso país. Então, cada vez que eu lia uns artigos, eu pesquisava, aquilo começou a me tirar um pouco de sono, minhas noites de sono. Eu ficava incomodando. Eu falei, tá bom. Eu vou mudar essa história, a partir de hoje eu vou ser o primeiro homem negro a visitar todos os países do mundo. Aí foi onde a gente teve a ideia de escrever o projeto e eu me tornar o primeiro homem negro formalmente, segundo o Guinness Book, a visitar todos os países do mundo. E é muito doido você falar isso, né? Porque a gente realmente vê o abismo, né? E quais são realmente as dificuldades ali que a gente encontra mesmo para realizar um sonho como esse, né? Exato. Então você precisa já, primeiramente, de recursos financeiros para isso. Sim. E depois você também precisa pensar em todas as dificuldades que você vai ter com quem você é, né? Um homem preto viajando. Para as mulheres negras também, a gente tem mulheres negras também tentando esse feito, né? Brasileira, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre ela, mas é uma dificuldade. Acho que tem medos também, tem anseios, né? Sim. Mas antes da gente entrar nessa questão dos medos e anseios, como é que você fez? Foram 760 dias, e aí você foi pulando de país em país, assim, diretão, ou você vinha pro Brasil em alguns momentos, voltava? Como é que você fazia com roupa, com as coisas, assim, né? Eu não voltei em nenhum momento pro Brasil, tanto que esse é um outro recorde, porque eu não retornei de todos os viajantes. Eu e o Anderson foram os únicos que não retornaram para o país de origem. E aí a questão de monetizar. Eu comecei com 100 mil reais e era um projeto que estava orçado a R$500 mil. E aí, no meu planejamento, eu comecei a buscar fontes de rendas online. Como poderia fazer dinheiro na internet para viajar. Então eu mapeei tudo. Tipo assim, detalhes. De um e-book de R$10 a um produto que hoje a gente vende a R$30 mil. A gente começou a mapear tudo. E aos poucos, durante a viagem, a gente foi colocando esses produtos em circulação, e foi testando qual produto que vendia, qual que estava dando certo. Aí eu comecei a buscar parceria, comecei a buscar patrocínio, e graças a Deus, no meio do caminho, as coisas foram acontecendo, porque os 100 mil reais, ele durou 6 meses, então, com 5 meses, na verdade, com 5 meses ele começou a acabar, e no 6º mês... E quantos países você já tinha feito nesse tempo? Eu tinha feito já, mais ou menos, acho que uns 17, 18 países. Então faltava bastante ainda. Porque eu comecei a viajar no final da pandemia, então... A incerteza se ia dar certo ou não essa viagem era muito grande, porque eu estava viajando no fim da pandemia, muitos países estavam fechados, e eu saí 2 dias depois que estourou a guerra da Ucrânia com a Rússia. Nossa. Então estava tudo muito, muito incerto, tudo. E aí, mesmo assim, eu comecei a viajar e começou a dar certo. E aí eu separei por blocos. Então eu comecei pela Ásia, eu fiz todo o Sudeste Asiático primeiro, aí depois eu fui para Europa, aí depois eu desci para África. A África eu dividi ela em 3 partes. Aí depois eu fui para as Américas, depois eu fui para a Oceania e voltei para fazer a última parte da África. Então eu fiz tudo uma logística, porque precisa apresentar uma logística macro para o Guinness Book. E eu escolhi... Todo mundo me pergunta por que eu escolhi o Sudeste Asiático. Eu escolhi ele por 3 motivos. Primeiro, porque o preço é muito barato de todos os lugares. Normalmente, quando a galera vai começar a viajar o mundo, ou ela começa pela Europa, ou ela começa pela América do Sul, por causa do idioma, a questão da distância, mais perto do Brasil e tal. E eu falei, se eu for para o outro lado, para a Ásia, tem a questão da distância também, é o mais longe, é o mais difícil. Então eu quero começar pelo mais difícil. E terceiro é o idioma, porque eu falava bem pouco inglês. Então eu falei, é lá que eu vou praticar meu inglês, é lá que eu vou melhorar. E hoje eu falo 4 línguas depois que comecei a viajar. Entendeu? Então foi tudo muito bem pensado e no final sempre dando certo. Então a gente colocou esses 760 dias. A gente já colocou ele do começo ao fim. A gente queria terminar no dia 21 de abril de 2024. Terminamos no dia 21 de abril de 2024. Então a gente foi sempre gerenciando, sabe? Eu tenho um deadline de ficar 14 dias em cada país pelo Guinness. E eu gerenciava. Então tinha países que estavam tendo guerra, países que eram perigosos, países que eu não gostava muito. Eu ficava 1, 2 dias e ia embora. Agora aqueles países que eu gostava, que era legal, que eu tinha muito contato, que eu tinha amigos, aí eu ficava 14 dias, que era o meu deadline, e depois eu mudava de país. Ah, tá. Então tinha também essa estratégia, né, de onde você queria mais ir. E essa foi sua primeira experiência internacional? Você já tinha viajado antes de começar o projeto? Você já tinha ido para algum outro país? Já. Eu tinha visitado 9 países, já tinha ficado um tempo nos Estados Unidos também, tinha ficado um
pouco de tempo no Chile, na Bahamas, tinha feito outros Então novos você países. já não era assim totalmente leigo nesse Não, quesito, não. vou viajar, né? Não. E acho que é isso também que surge o sonho, né? Porque quando você começa a viajar, você não quer parar mais, né? É, tipo um bichinho te pica, pior que foi isso mesmo. Eu me lembro minha primeira viagem internacional, que foi para Argentina. Foi minha viagem de formatura. E foi uma viagem bem low cost, bem, porque minha mãe não tinha dinheiro para pagar a minha formatura. Aí juntou eu e 2 amigos, eu, o Ricardo, eu e o Alex, meus 2 melhores amigos. E a gente falou, vamos fazer uma viagem internacional, vamos para a Argentina. Não, mas como vamos para a Argentina? Não, vamos para a Argentina. Eu lembro que a gente juntou um cartão da mãe de um deles, comprou um parcelado a viagem. Aí ficamos no hostel, dividimos um quarto com 15 pessoas num quarto, num hostel, e era bem baratinho, só que a gente andava muito, a gente andava todo dia, 10, 15, 20 quilômetros todo dia, porque a gente não tinha dinheiro. Mas foi ali que eu comecei a ter contato com outras culturas, com outra culinária, sabe, com outro idioma, e aí, depois daquele dia, eu sinto que eu fui transformado, falei assim, meu, agora é a hora de não parar mais